aquela coisa de falar sobre a segurança, né? Então, eu acho que, falando do Brasil como um todo, a gente tem muito isso aqui a nossa cultura incentiva a gente a estudar muito mais para trabalhar para os outros, né? Estude para que você entre numa boa empresa. Era isso que eu escutava. Era isso. E aí a minha mãe, quando ela conseguiu passar no concurso público, ela e o meu pai me incentivaram também a passar em um concurso. Então ela falava muito pra mim assim, você é inteligente, faz essa faculdade aqui que você vai passar no concurso e você vai ter segurança. E aí foi o que eu fiz. E ela tinha razão. Daí eu fiz a faculdade, antes de concluir a faculdade eu prestei os concursos, todos os concursos que eu prestei eu passei, em um deles eu lembro de ter praticamente gabaritado o concurso. Eu pude escolher em qual prefeitura trabalhar na época. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Antes de trabalhar na prefeitura, eu tinha ido pro CLT. Então eu trabalhei no CLT durante 7 anos também. Mas no CLT eu trabalhei na área comercial. Eu comecei como televendedora. Então eu atendia, não sei se vocês, acho que não é da época de vocês aí, tinha uma empresa que se chamava NET. Sim, nossa época, assim. Nós não somos tão novos assim, não. E aí eu trabalhei pra NET, eu vendi o NET Combo ali, e aí eu gostei muito da área de vendas. Muito, muito mesmo. Eu tava sempre entre as primeiras vendedoras, né? Eu ganhava muitos prêmios, porque eu sempre fui muito competitiva, então eu gostava de estar ali no ranking. E aí eu vi que eu gostava muito, muito disso, mas como quando você é muito jovem, você não tem muita segurança naquelas decisões que você vai tomar, até por você não ter o know-how, por você não ter outra... Na época a gente não acompanhava muito a internet, era tudo muito diferente, né? A gente não tinha uma visão de que existia um outro meio, um outro modo de ganhar dinheiro. Então, eu gostei da área de vendas. Na verdade, eu amei a área de vendas. Rapidamente eu subi, eu virei supervisora de vendas. Eu tive uma equipe com quase 90 pessoas, então foi muito rápido. Eu comecei com 18 anos, com 20 anos, acho que com 19 para 20 anos eu já tinha uma equipe, e aí eu já aprendi ali sobre liderança, né? E foi uma escola para mim. Depois, nesse tempo que eu estava dentro dessa empresa, né, trabalhando com vendas, eu também estava fazendo a faculdade. E quando eu me formei, eu passei no concurso, saí da área de vendas, eu trabalhei no setor de marketing também, saí da área de vendas e fui para a escola. E aí a escola foi um choque. Porque a área de vendas é uma área competitiva, é uma área que você tem muitas pessoas ali junto. Eu tinha minha mesa, né? Tinha lá meu espaço, tinha meu computador. Quando eu cheguei na escola, o que tinha? Nada. E até na questão de vendas, eu vejo que acho que foi o Flávio Augusto que falou que não tem aquele valor social muito alto. Então a galera, ele tá até comentando, meu filho aqui fez 18 anos, bota ele em algum cargo aí, pode ser vendedor, como se fosse algo ruim. E para qualquer empresa, vendas acaba sendo um dos pilares mais fortes ali, que sem vender a empresa não para de pé, né? Exatamente. Sem vendas, a indústria não produz. Sem vendas, o comércio não tem por que ficar aberto. Mas a gente tem, culturalmente, essa visão de que vender é algo ruim, né? E que vendedor é chato. A gente tem essa visão muito pejorativa, né? De vendas. De que vendedor é chato, de que vender não é uma coisa bacana, que não dá dinheiro. Quando a gente começa a ter um pouco mais de maturidade, para de ouvir algumas coisas, né? Aquelas falácias mais culturais. A gente começa a entender... através da nossa própria visão de mundo mesmo, o quanto o mundo é amplo e o quanto algumas visões são limitadas. E não é porque as pessoas são ruins. É porque muitas vezes elas só viveram aquilo mesmo. E eu via isso dentro da família. É cultural, é passado de geração para geração. Então o cara que é vendedor é o cara que não tá bem sucedido. E aí acaba que isso vai sendo passado e acaba que prejudica muito na própria mentalidade da pessoa de conseguir enxergar que isso é sim um caminho bacana. Exatamente. E aí, como eu vinha, querendo ou não, dessa realidade e dessa visão, então eu fui incentivada a ser funcionária pública. Porque, falando de status social, é muito complicado, né? Porque se a gente for falar de status social, as formações para status social é medicina, né, direito, engenheiro, né, engenharia. A gente sabe que muitas pessoas acabam entrando por essa vertente, acabam escolhendo uma profissão por status social. Muitas acabam escolhendo por isso. Não é porque gostam daquilo ou porque tem talento para aquilo, né? Enfim, a gente sabe que muitas vezes é por status. É o pai que incentiva, a mãe que incentiva. Olha, você vai ser advogado, você vai ser médico, né? Você vai ser engenheiro. Então, é uma validação.
Sim. É uma validação, acredito que seja. E eu vejo até que, por exemplo, quando eu tava na escola ali, tinha 11, 12 anos, eu lembro que aquilo que tinha um maior valor social é o camarada aí que foi lá, estudou, fez uma faculdade, entrou em um emprego, tem um cargo executivo, um cargo de diretoria. Agora a pessoa que foi lá e abriu um negócio não era tão bem visto assim, né, Renan? Exatamente, é. E até no nosso caso, nós nos formamos, vai fazer 8 anos esse ano. No ensino médio. No ensino médio, é. E a faculdade nós não chegamos a fazer. E aí tinham vários colegas nossos que a gente estudava com bolsa numa escola particular. Que a família tinha mais condição, chegou pro filho, não, você vai ser advogado, eu vou pagar a faculdade aqui pra você até o final, você só tem que se preocupar em estudar, não precisa trabalhar. E muitos foram nessa daí, levaram a faculdade nas coxas. Sim. E acabaram que hoje estão frustrados e meio perdidos porque não conseguiram ainda ter o seu local no mercado de trabalho porque somente estudou, nem buscou fora da faculdade se especializar mais. Então, acaba que às vezes o pai busca o melhor do filho, não, você vai fazer isso daqui, vai dar certo, só que hoje o mundo já não é mais o mesmo que há 30, 40 anos atrás. Perfeito, somos de gerações muito diferentes, né? Então, se a gente for colocar em gerações, a gente tem lá um pai e uma mãe baby boomer, a gente tem uma geração X, uma geração Y, um millennial, tudo misturado. Hoje a gente tem uma sociedade muito misturada. E os nossos pais, ele tem, querendo ou não, eles têm, né, essa visão mais daquela época de... Eu acho que a maioria, que meu pai, ele se aposentou, querendo ou não, eu acho que ele ficou 30, sei lá, anos numa mesma empresa. A gente não vê isso na nossa geração, é muito difícil. E na época era Muito normal, difícil. passar décadas na mesma empresa. Hoje você não, é muito difícil você ver um jovem que tá, sei lá, mais de 5 anos na mesma empresa. É muito difícil, é raro, é raríssimo. E a gente sabe que estão surgindo novas profissões, né? Tem muita coisa nova surgindo aí. Com o digital, a gente sabe quantas profissões surgiram. Quando eu comecei, né, e fiz a faculdade, e querendo ou não, a minha mãe foi a primeira da família a se formar. Quando você tem alguém que rompe um ciclo dentro da sua família, você começa a ter aquela pessoa, querendo ou não, como uma... Como é que eu posso dizer? Uma inspiração mesmo. Porque ela rompeu. Vira referência, porque se ela passa a ter um resultado um pouco acima da média, fazendo algo diferente, você quer se inspirar em quem tá um pouco melhor mesmo. Sim, e aí foi algo que eu vi e eu falei, não, é isso, minha mãe agora tá fazendo. Eu vi a nossa vida melhorar, né, em relação a financeiramente falando, né, quando ela passou no concurso, eu vi a nossa vida mudar, a gente começou a fazer viagens melhores, mudou para uma casa melhor, a gente viu carro, né, minha mãe começou a ter carro do ano, então eram coisas que a gente não via antes, assim, né? Na nossa família eu tinha um tio que era um tio o mais diferente, mas ele era um executivo, ele era alguém que, né, trabalhava ali numa empresa, né, em Alphaville, e aí ele tinha feito algo diferente, mas não me inspirava. Não era alguém tão próximo a mim, meu tio era alguém longe, distante. E quando a minha mãe conseguiu isso, foi uma inspiração para mim. Eu falei assim, não, acho que esse é o caminho. Em nenhum momento eu cheguei a me questionar. Fran, o que você quer? Será que é a mesma coisa que sua mãe quis pra ela? Será que pra você o caminho não vai ser diferente? Já que você gosta tanto de vender, né? E onde eu trabalhava, eles falavam muito sobre a minha comunicação. Olha, você se comunica bem, você tem uma oratória legal. E eles falavam muito sobre isso. E na minha casa, a minha mãe falava que eu falava demais. Então eu já tinha uma visão muito diferente. Será que eu sou boa do jeito que eles estão me falando fora? Ou será que isso que minha mãe tá falando pra mim, na verdade, essa minha comunicação, a minha oratória, ela não serve de nada. Ainda é negativo, né? Não é que não serve, que atrapalha, né? Atrapalha. Então eu ficava muito nisso. Eu não tinha muita noção. E aí eu passei no concurso, fiquei 7 anos dando aula. A escola é um lugar que a gente até conversou aqui antes, né? É um lugar que não é fácil, né? Eu sempre digo isso, não é fácil estar dentro de uma escola. Valorizem os professores, gente. Valorizem muito os professores, porque não é fácil estar lá. É preciso ter muito amor pela profissão mesmo, mas a gente sabe que amor não enche a barriga. Eu sempre amei ensinar. Eu me encontrei muito no ensinar dentro da sala de aula. Muito, muito mesmo.